Lei 9868 de 99 dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 1 da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade, seção 1, da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. A Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Artigo 3º. A petição indicará: 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4º. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 5º. A proposta à ação direta não se admitirá desistência. Novamente, artigo 5º. Proposta à ação direta, não se admitirá desistência. Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contado do recebimento do pedido. Artigo 7º. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Novamente, artigo 7º, não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no prazo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias. Artigo 9º. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais
e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar, novamente, artigo 10, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato na forma estabelecida no regimento do tribunal. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Novamente, parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Capítulo 2A. Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seção 1, da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 12b. A petição indicará 1. A omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providências de índole administrativa. 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 vias,
devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Artigo 12c. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 12d. Proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. Artigo 12e. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os demais titulares referidos no artigo 2º dessa lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Novamente, parágrafo 1º, os demais titulares referidos no artigo 2º dessa lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista no processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12f. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Parágrafo 2º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. Parágrafo 3º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional na forma estabelecida no regimento do tribunal. Artigo 12g. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário Oficial e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 do capítulo 2 desta lei. Seção 3. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Parágrafo 1º. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso ou interesse público envolvido.
Parágrafo 2º. Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no capítulo 4 desta lei. Capítulo 3 da ação declaratória de constitucionalidade. Seção 1 da admissibilidade do procedimento e do procedimento da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: 1. O Presidente da República. 2. A mesa da Câmara dos Deputados. 3. A mesa do Senado Federal. 4. O Procurador-Geral da República. Artigo 14. A petição inicial indicará: 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O pedido com suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência. Artigo 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2 da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia. Capítulo 4
da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal.